Fala moçada, beleza? Milhomem de volta aqui na sua OAB com a resolução de questões cobradas nos últimos exames unificados da Ordem dos Advogados do Brasil em Direito Penal. Resolução de questões que certamente contribuirão para a sua aprovação e o gabarito do Direito Penal na sua prova. Então vamos ao que interessa na tela. Vamos lá. É o Direito Penal na primeira fase do sua OAB com milhomem. E a questão que será objeto de análise agora fora aplicada no exame de ordem número 28 e traz a seguinte redação. Silvio foi condenado pela prática de crime de roubo ocorrido em 10 de janeiro de 2017, por decisão transitada em julgado em 5 de março de 2018, a pena base de 4 anos de reclusão, majorada em 1/3 em razão do emprego de arma branca, totalizando 5 anos e 4 meses de pena privativa de liberdade, além de multa. Após ter sido iniciado o cumprimento definitivo da pena por Silvio, foi editada em 23 de abril de 2018 a Lei nº 13.654 de 2018, que excluiu a causa de aumento pelo emprego de arma branca no crime de roubo. Ao tomar conhecimento da edição da nova lei, a família de Silvio procura um advogado ou uma advogada. Considerando as informações expostas, o advogado ou advogada de Silvio, letra A, não poderá buscar a alteração da sentença, tendo em vista que houve trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Letra B, poderá requerer ao juízo da execução penal o afastamento da causa de aumento e, consequentemente, a redução da sanção penal imposta. Letra C, deverá buscar a redução da pena aplicada com o afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca por meio de revisão criminal. E letra D, deverá buscar a anulação da sentença condenatória, pugnando pela realização de novo julgamento com base na inovação legislativa. Muito bem, a questão versa acerca da possibilidade ou não de reparação ou reforma da decisão judicial após o seu trânsito em julgado. O trânsito em julgado, você sabe, é o decurso do tempo que faz com que uma determinada decisão judicial torne-se imutável, adquira a qualidade de coisa julgada. Pois bem, se uma lei altera a lei pela qual o cidadão fora condenado, beneficiando-o. E esse efeito de benefício, ele se apresenta tão somente ao trânsito em julgado. Isso é um fator impeditivo do reconhecimento desse benefício? O cidadão fora condenado pelo crime majorado pelo emprego de arma branca. Ou seja, quando ele cometeu o crime, havia uma lei que considerava que o emprego de uma faca no crime de roubo ensejaria o aumento da pena para esse mesmo crime de roubo. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele foi efetivamente condenado, a condenação transitou em julgado, mas depois do trânsito em julgado, uma outra lei revogou aquela anterior que era vigente na data do julgamento e que afastou a causa de aumento de pena, a chamada majorante. Eu não sei se você se recorda, mas o legislador, ele quis aumentar a pena do roubo à mão armada, e nisso de aumentar a pena do crime de roubo à mão armada, ele revogou o inciso que tratava do roubo à mão armada, e com isso revogou tanto a questão do emprego da arma de fogo quanto do emprego de arma branca, de faca, e previu tão somente o emprego de arma de fogo com uma pena maior. Com isso, mesmo se o legislador querer, porque o ordenamento jurídico tem vida própria, o que houve foi uma descriminalização sob o ponto de vista, na realidade despenalização, sob o ponto de vista da consideração dessa majorante, do emprego da arma branca, da faca no cometimento do crime de roubo. Então é isso. Quando ele foi condenado, podia-se aumentar a pena por conta da arma branca do emprego de faca. Porém, após o trânsito em julgado, não cabendo mais recurso, portanto, já não mais se poderia aumentar a pena por conta da faca. A pergunta que merece atenção e que você tem que refletir a respeito é:
O trânsito em julgado é impedimento para a aplicação retroativa da norma penal mais benéfica? Quando você estudou sucessão de leis penais no tempo, você viu que, em regra, a norma penal incriminadora ela só regulamenta os fatos futuros, ou seja, aqueles que acontecerão a partir da data da sua entrada em vigor, da sua publicação no Diário Oficial da União e do decurso da vacatio legis, se não houver previsão em contrário para a entrada para a vigência imediata. A lei incriminadora, em regra, não se aplica a fatos que aconteceram antes da sua entrada em vigor, mas excepcionalmente o legislador permite essa aplicação retroativa da lei, para que a lei possa alcançar fatos que aconteceram antes da sua entrada em vigor. Esta é a retroatividade, que é uma espécie do gênero extraatividade da norma penal. Aplicar-se-á a lei a fato anterior quando ela trouxer uma situação mais benéfica para o acusado ou para o condenado. E é aí que surge a necessidade de você analisar se o trânsito em julgado, é fator impeditivo ou não. Para isso, basta a gente ler o dispositivo legal que nos auxiliará a interpretar esse fato. Eu estou me referindo ao artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Joga na tela. Olha lá, artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores. Olha só o advérbio utilizado pelo legislador, ainda que, ou seja, mesmo que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Assim, ainda que a sentença que condenou o cidadão aplicando a causa de especial de aumento de pena da arma branca já tenha transitado em julgado, o surgimento de uma norma mais benéfica não é fator impeditivo para a sua aplicação ao fato que acontecera antes da sua entrada em vigor. E aí a pergunta que se faz é: a quem caberá reduzir essa pena? Será o juiz sentenciante, aquele que condenou o cidadão? Não, porque com a entrega da prestação jurisdicional encerra-se o ofício do juiz do capa preta. Ele já vai passar para o outro processo, ele não quer mais saber desse, né? E com o trânsito em julgado, nós já estaremos a falar não mais no juízo de conhecimento, mas sim no juízo de execução. Execução do título executivo título executivo judicial, que é a sentença penal condenatória. Então, caberá ao juiz da vara de execução penal, da vara de execução criminal, depende da localidade onde você está, a denominação muda, fazer essa adequação do quantum da pena. Será o juiz da VEP ou da VEC que vai reduzir a pena, afastando a incidência da causa especial de aumento de pena, que tinha plena aplicação quando da análise dos fatos pelo juiz sentenciante. Mas, antes de nós voltarmos para a questão, eu quero trazer uma atualização para você que decorre da entrada em vigor do pacote anticrime, da Lei nº 13.964 de 2019. Lembra que eu falei para você que tiraram essa causa de aumento de pena por conta de uma barbeiragem do legislador? Ele quis aumentar a pena do crime de roubo à mão armada e, com isso, ele despenalizou o crime cometido com arma branca, com faca. Pois é, depois de muita crítica da doutrina, o legislador, então, ouviu e, por meio do pacote anticrime, voltou a considerar o crime praticado com faca, com arma branca, o roubo, como causa especial de aumento de pena. É o que eu te mostro agora. Joga na tela. Olha lá. O artigo 157, então, passou a ter, no seu parágrafo 2º, inciso 7º, a seguinte redação. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, tá? Então, o crime de roubo cometido com faca voltou a partir de 23 de janeiro de 2020, que foi a data de entrada em vigor do pacote anticrime, a ser considerado uma majorante, uma causa especial de aumento de pena e que, portanto, deve ser aplicada na terceira fase da dosimetria do cálculo da pena a ser realizado pelo juiz. Combinado? Sacou? Entendeu? Massa! Então, vamos voltar agora para responder a questão. Joga na tela.
Questãozinha. Considerando as informações expostas, o advogado de Silvio, letra A, não poderá buscar a alteração da sentença, tendo em vista que houve trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Falso. A gente sabe que o trânsito em julgado não é fator impeditivo. Letra B. Poderá requerer ao juízo da execução penal o afastamento da causa de aumento e, consequentemente, a redução da sanção penal imposta. Tá aqui, ó, achamos a resposta da nossa questão, letra B de bola. Massa! Com isso, a gente pode passar, então, à nossa próxima questão. Joga na tela. Vamos lá. Questão de número 24, que fora aplicada no exame de ordem unificado número 28 em 2019, e que traz a seguinte redação. Gabriela, senhora de 60 anos, é surpreendida com a notícia de que seus dois netos, Pedro e Luiz, ambos com 18 anos de idade, portanto maiores de idade, penalmente imputáveis, foram presos em flagrante na mesma data, qual seja, o dia 5 de setembro de 2018. Pedro foi preso e indiciado pela suposta prática de crime de racismo, enquanto Luiz foi abordado com um fuzil municiado, sendo indiciado pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito, que encontra previsão no artigo 16 da Lei nº 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Gabriela, a avó, sem compreender a exata extensão da consequência dos atos dos netos, procurou a defesa técnica deles para esclarecimentos quanto às possibilidades de prescrição e concessão de indulto em relação aos delitos imputados. Considerando as informações narradas, a defesa técnica de Pedro e Luiz deverá esclarecer que, letra A, ambos os crimes são insuscetíveis de indulto e imprescritíveis. Letra B, somente o crime de porte de arma de fogo é imprescritível, enquanto ambos os delitos são insuscetíveis de indulto. Letra C. Somente o crime de racismo é imprescritível, enquanto apenas o porte do fuzil é insuscetível de indulto. E letra D. Somente o crime de racismo é imprescritível, não sendo nenhum deles insuscetível de indulto. Bom, nós temos aqui duas condutas atribuídas aos dois netos da senhora Gabriela, de 60 anos, e a referência à idade da senhora Gabriela não tem utilidade nenhuma para nós aqui. O que nos interessa é a classificação jurídica dos fatos cometidos pelos netos. O primeiro, racismo, e o segundo, porte de arma de fogo de uso restrito. E para isso nós vamos analisar o texto constitucional e a lei dos crimes hediondos, que nos trarão as informações necessárias para a resposta da questão. Vamos lá? Joga na tela. Começamos com a análise do texto constitucional da Carta Magna, que no capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais, em seu artigo 5º, traz, no inciso 42, a seguinte previsão. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, o racismo, um dos crimes praticados por um dos netos, é crime que não admite liberdade provisória mediante fiança e é crime que não prevê a possibilidade de extinção da punibilidade pela prescrição. Vem cá comigo. A prescrição, você sabe, é causa de extinção da punibilidade que encontra previsão no artigo 107 do Código Penal e que impede que o Estado possa exercer o seu poder punitivo. Mas o crime de racismo não prescreve nunca, ele é imprescritível. Ele também é inafiançável, mas isso é um tema que deve ser tratado em processo penal, já que guarda relação com liberdade provisória. Nos interessa aqui o tema de direito material, que é a prescritibilidade ou imprescritibilidade de um crime. Isso significa que se o crime é cometido em 2020, mas em 2050 o Estado vai processar, está valendo. Por quê? Se o cidadão for vivo, porque o crime é imprescritível. Anota aí, racismo imprescritível. Joga na tela. E aí a gente dá uma olhada agora na lei dos crimes hediondos, a lei número 8.072/90, que traz a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados
o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, tá bom? Pois bem, cuida-se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito de crime hediondo. O legislador adota o princípio da legalidade estrita para a caracterização de um crime como crime hediondo e o crime de porte ilegal de arma de fogo foi incluído pelo pacote anticrime, a lei número 13.964 de 2019. Então a gente já faz a correção da questão de acordo com a legislação em vigor no momento da nossa correção, tá bom? Então, você já sabe, é crime hediondo o que a lei prevê que é crime hediondo. E a lei prevê que o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime hediondo. Isso traz consequências de natureza processual e também traz consequências de natureza material. Vamos dar uma olhada na consequência de natureza material que nos interessa para a resposta da questão. Joga na tela. Artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto e também são inafiançáveis. Olha só, não cabe anistia, não cabe graça e também não cabe indulto. O indulto é causa de extinção da punibilidade, que consiste em perdão individualizado, concedido pelo presidente da República à pessoa que cometera uma conduta delitiva. Não cabe, portanto, indulto nem para os crimes hediondos e nem para os crimes equiparados a hediondos, a exemplo do tráfico de drogas, a exemplo da tortura e a exemplo do terrorismo. Pronto. Já temos as informações necessárias para a resolução da questão. Nem o racismo é prescritível e nem o crime hediondo, porte ilegal de arma de fogo, está sujeito a indulto. Vamos dar uma olhada na opção que corresponde a esta análise. Joga na tela. Muito bem. Considerando as informações narradas, a defesa técnica de Pedro e Luiz deverá esclarecer que ambos os crimes são insuscetíveis de indulto e imprescritíveis? Falso. O crime de racismo é imprescritível e inafiançável, mas a Constituição nada fala a respeito da impossibilidade de indulto. Letra B. Somente o crime de porte de arma de fogo é imprescritível. Falso. Nós vimos que também o crime de racismo é imprescritível. Letra C. Somente o crime de racismo é imprescritível, enquanto apenas o porte do fuzil é insuscetível de indulto. Pronto, tá aqui, ó, achamos a resposta correta para a questão letra C de casa. Meu querido, minha querida, eu espero que você tenha gostado, porque eu volto com mais questões de direito penal para você aqui no Sua Hobby. Um abraço do Milhomem. Tchau.